Cumprimento todos aqueles que nesse momento estão me ouvindo e aqueles que me acompanham nesse canal. Gostaria que ficassem comigo, compartilhe as suas opiniões, não deixe de se inscrever, aqueles que gostarem, e aperte o sininho também para receber notificação toda semana. Bem, queridos, eu vou continuar a refletir a respeito de um tema que eu falei a semana passada. Eu falei do ponto de vista da linha do tempo de todas as conquistas femininas, do ponto de vista histórico. Então, o que nós vamos ver? Que esse movimento que começou em 1848, ele foi se desenvolvendo durante esses séculos, né, que nós estamos no século XXI, e passou a garantir à mulher, com o advento das leis trabalhistas e maior conscientização da população, os direitos femininos e um trabalho mais igualitário, um convívio social mais justo e pacífico, até com os seus pares, né? O movimento feminino, atualmente, que nós dissemos para vocês, está na terceira onda e tem como bandeiras principais no Brasil o combate à violência doméstica, que atinge estatísticas assim muito preocupantes, o combate à discriminação no trabalho, também se dá muita importância ao estudo do gênero, às questões dos gêneros, e a contribuição até hoje das mulheres esquecidas, das mulheres movimentos históricos e culturais. Outra questão, a legalização do aborto, que atualmente só é permitida em condições excepcionais, né? E a adoção de estilos de vida independente são metas de alguns grupos que lutam por estas questões. Nós vamos ver, então, que a mulher no trabalho, ela vai assim, ela tem uma tentativa no sentido de estar se igualando aos homens. Nós vamos ver que, à medida que a mulher muda, desestabilizou o movimento, este modelo patriarcal, e o homem também muda. Ele teve, olha só que interessante, hoje existem muitos estudos a respeito do homem, né? E a respeito até da paternidade, existe assim toda uma ênfase muito grande nesse sentido, que antes também não existia essa liberdade. O homem não fez esse movimento, mas o homem conseguiu. Agora, à medida que ele observa esse movimento e a mudança das mulheres, o homem está tendo oportunidade de se modificar também. Porque antes o modelo masculino era um modelo extremamente rígido em relação ao modelo feminino. Se o homem é mais agressivo, a mulher é mais passiva, o homem pode fazer isso, a mulher não pode, o homem é desse jeito, a mulher não é. Então, eram modelos assim complementares, mas nos extremos. Agora eles estão podendo se aproximar, mas existe um problema muito sério, que é a disputa, que nós já vamos falar. Você veja bem, agora o homem está tendo esta possibilidade de estar se modificando, de chorar de vez em quando, porque imagine se o homem podia chorar. Os homens que me digam como eles sofreram, e os homens são extremamente rígidos. Por exemplo, bullying nas escolas, em relação às questões não masculinas. Então, assim, existe ainda esse fantasma aí assombrando muitos homens que estão crescendo, e muito mais os homens antigos, que foram criados mais, com mais idade, vamos dizer assim, que foram criados no modelo antigo, tradicional, do masculino e patriarcal. Então, assim, esta classificação simplista, ela foi sendo modificada. E o movimento feminino foi uma oportunidade muito grande para isso, né? Então, assim, desses papéis, houve uma consequente mudança da relação
Olha só. Porque a família não foi sendo modificada com o passar dos séculos, era a família feudal. Ela foi para a família urbana, ela foi trabalhar nas fábricas, ela se nuclearizou, quer dizer, ficou menorzinha. Daí os papéis definidos de uma maneira muito rígida. À medida que a mulher trabalha, existem os filhos. Como que você vai fazer para cuidar dos filhos? Existe uma consequente mudança nos papéis e na relação. Né? Então, assim, hoje o homem está numa fase histórica em que ele está repensando o seu papel. Né? Ele está ampliando e está realmente mudando um pouco o seu próprio conceito. Os estudiosos na questão de gênero apontam que a proporção que o século XX representou o avanço das mulheres em busca da sua emancipação e cidadania, o século XXI será o grande século de mudanças para os homens e também a sua libertação do modelo antigo. Hoje nós vemos, por exemplo, eu sou mãe de homens também, a gente vê que os homens, os nossos meninos, são diferentes. Por quê? Porque nós os criamos de uma maneira mais livre. Né? Eles ajudam as mulheres, eles exercem, inclusive, hoje, o que se chama maternagem, que a maternagem não é própria só da mulher, ela pode ser exercida pelos homens. E hoje, muitos homens exercem a maternagem muito bem e a contento. Os homens estão descobrindo o papel do afeto, a importância do exercício da paternidade, né? Haja vista a crescente demanda da guarda compartilhada. Por quê? Porque hoje porque antigamente os homens, eles se aposentavam ou paravam de trabalhar, eles iam para jogar, ficar com os outros homens. Hoje não. Hoje eles participam do lar. Hoje eles participam da criação dos filhos. Hoje nasce o bebezinho, eles também querem aprender a dar banho. Olha que bonito que é. Por quê? Porque eles estão sendo mais parceiros. Até hoje existe hoje nós vamos ver que muitos homens hoje buscam ajuda. Ajuda médica, porque antigamente eles nem queriam ajuda médica, ajuda psicoterápica, nada. Hoje não. Hoje eles querem melhorar. Né? Hoje também, olha que interessante, a feminilidade ela é valorizada no mercado de trabalho. Como reflexo dessa mudança, o próprio mercado de trabalho resgata o papel da inteligência emocional. É importante da afetividade e sensibilidade nas relações, a questão da empatia, a questão da compaixão, o aspecto humanizador da feminilidade. E as características da mulher são valiosas. Olhando os relacionamentos afetivos, por exemplo, os jovens hoje têm expectativas muito diferentes dos pais e avós. O que eles esperam de um relacionamento não segue o modelo provedor da mulher dona de casa. Eles querem mudanças significativas nos relacionamentos. A mulher libertou-se do modelo tradicional, assim também como o homem está construindo o seu novo modelo dentro de um espaço de liberdade. E, sem dúvida, os relacionamentos mudaram e pode ser melhor nas relações afetivas. Pode ganhar muito mais liberdade, plenitude, sonhada. Existem desafios hoje? Sim. O maior desafio da mulher hoje é gerenciar a situação de mãe trabalhadora. Por quê? Porque tem a criança que tem necessidades que uma pessoa importante, uma pessoa maternal possa exercer. E essa mãe está ocupada com o seu trabalho. Como que se faz? Aí é muito importante ver cada caso, ver a idade da criança, a necessidade da criança, a situação que essa pessoa vive, como que essa pessoa
pode resolver esta situação? Como que vai ser? Outra questão é que muitas vezes as mulheres, para competir com os homens, elas assumem um papel masculino. Então, elas assumem essa questão de agressividade, essa questão de lutar pelo poder. Então, isso, muitas vezes, na relação afetiva, atrapalha muito. E mesmo no trabalho, ela pode, sem dúvida, exercer cargos administrativos, cargos que têm poder, usando a sua própria, o que é feminino, o que é importante. Né, como nós já falamos, a empatia, a questão de afeto, a questão da feminilidade, né? Então, assim, há desafios? Muitos. Um outro desafio muito importante é que existe um número muito grande de mulheres sozinhas, com dificuldade de reencontrar um novo companheiro, porque muitas pessoas se separam e os filhos ficam sobre a responsabilidade das mulheres. Muitos homens ainda não conseguiram estar assumindo esta responsabilidade total, que ela é muito importante para a criança, porque a criança precisa tanto da mãe como do pai. Né? E precisa dessa maternagem, desse afeto exercido por essas pessoas. Então, essa situação, esse modelo, ele não pode ser um motivo de desencontro. Né? Essas mudanças, elas foram muito rápidas, né? Então, assim, é muito importante a mulher também ocupar esse lugar feminino na relação. Né? E os dois agora, que os homens também estão mais flexíveis, é um momento de se aceitar as diferenças e se trabalhar nos objetivos, nos focos comuns. Né? Então, assim, a meiguice, a compreensão, a capacidade de ouvir, acolher, fazem parte da essência feminina. Os homens buscam essa essência. É muito interessante isso. Eles nunca deixaram de buscar. Por quê? Porque isso é o combustível do relacionamento, tanto da mulher como do homem. Hoje o homem pode ser mais afetivo, o homem pode estar conversando a respeito do que ele sente, que é uma coisa que o homem, ele não fazia muito isso, por quê? Porque ele, senão, parece que ele estaria ali assumindo a sua própria fraqueza. E isso não é algo que o modelo antigo permitia. Né? Então, assim, o que nós podemos ressaltar de tudo isso? Infelizmente, esse modelo não se estende para o mundo todo. Existem mulheres ainda oprimidas em outros lugares, mulheres que sofrem muito. Existe um longo caminho para a sociedade, existe um longo caminho para as mulheres e existe um longo caminho para os homens. Isso sim, a humanidade pode mudar e pode mudar para melhor. Os homens e as mulheres podem se dar as mãos em várias situações, seja no trabalho, seja no relacionamento afetivo, e caminhar em busca de uma vida melhor para as pessoas, para os casais, para as famílias, para a sociedade. Nós podemos fazer isso, nós podemos mudar. Esta reflexão que eu fiz a respeito da linha do tempo, da história desse movimento feminino e das mudanças que estão existindo hoje no modelo masculino também, o quanto o pai hoje está sendo paizão também, o quanto o pai está participando, o quanto esse homem está
se modificando e se tornando, sem dúvida nenhuma, muito melhor. Nós estamos melhores e podemos sempre, sempre estar aprendendo com a vida, com as situações, com as experiências e também nos tornarmos melhores. Um grande abraço no coração de cada um. Fiquem comigo.